no Brasil, assim, o cenário tá complexo, né? Acho que a gente mudou muito, deu uma guinada. Cara, a gente teve um retrocesso técnico na nossa economia, não tem como falar outra coisa não. Assim, saiu PG ali, né? O Paulo Guedes. E a gente assumiu uma linha muito mais bem oposta ao que propõe ali o liberalismo econômico do Paulo Guedes, que era uma caminhada bem cuidadosa que estava sendo feita, porque a gente nunca teve uma guinada tão liberal quanto teve na época dele, né? Do Paulo Guedes. E aí não podia fazer uma guinada pivotar o negócio todo para o outro lado, porque senão desandava. Porque a estrutura nossa era feita daquilo ali, né? De intervenção estatal, aquela coisa toda. Então, veio a pandemia que precisou de intervenção estatal mesmo, né? Porque senão não sei nem o que ia virar isso aqui. Mas o fato o cenário macroeconômico e principalmente das políticas públicas, ele pode não ser tão favorável. Mas o empreendedor brasileiro, ele tem uma característica muito, uma resiliência assim, absurda. E a nossa capacitação técnica, a nossa capacidade de se organizar, ela é precária. Então, assim, a gente tem uma gordura, eu vejo nisso, eu procuro olhar dessa forma, né? Que existe uma gordura muito boa a ser queimada ainda, que é exatamente essa parte assim, cara, ele já está sobrevivendo sem se organizar. Então, imagina. Então ele vai aguentar muita pancada, então ele tem muita coisa para contar, entendeu? Mas o cenário econômico mundial e tem questão de guerras, né? Tá muito sensível esse negócio, tá muito frágil o negócio. Assim. Acho que sensível é a melhor palavra. Está bem sensível, isso gera embargos econômicos, né? Para de exportar para determinado país, para de importar de determinado país. E a gente está interligado hoje em dia, né? O mundo está interligado, a questão da globalização mesmo. E isso gera efeitos, externalidades. Alguém vai se dar bem, outro nem tanto, e isso pode dar muito prejuízo. Mas o problema é que, digamos assim, a questão, não é nem o problema, a questão é que onde a gente se preocupa do prejuízo é de onde também vem a solução. Se eu passar para vocês aqui e falar, não é momento de, gente, cautela, aí eu estou decretando o fim. Mesmo, entendeu? O cenário é delicado, tome muito cuidado, mas avance. Porque parar não é opção. Você só vai antecipar esse negócio aqui, entendeu? Então, assim, todo mundo tem que... a solução está em tomar o risco, mesmo assim, entendeu? Agora, e o risco ele não se evita, a gente não tem que evitar o risco. A gente tem que gerenciar ele da melhor forma. E sempre vai haver um ponto. Isso é interessante. Porque é um pensamento que muitas vezes as pessoas têm de querer se sentir seguro ali, né? Sim. E evitar o risco. Não. Imagina, a gente está aqui no Brasil, não é uma segurança tranquila, ninguém não tem guerra com ninguém e tal. E por conta da globalização a gente pode ser afetado, a nossa qualidade de vida pode ser afetada por uma guerra lá na Europa, entendeu? Começar a faltar algum produto aqui, teve aquele risco da importação dos fertilizantes, por exemplo. Já pensou, gente? Eu quero nem me meter nessa guerra. Né? E a gente está aqui agora, faltando no longo prazo chegar, prejudicou a nossa refeição aqui por conta disso, entendeu? E chega a prejudicar também aquele líquido que é usado para fazer biópsia. Teve uma época que aqui em Brasília não tinha. Por conta. Foi bem assim, estourou a guerra e era o maior importador, se não me engano, era a Ucrânia. Exportador. Posso estar falando errado. Mas eu acho que ou era a Ucrânia ou era a Rússia. E é que teve uma época aqui em Brasília que estava muito difícil ter, né? Por conta disso. Sim. Da guerra. A própria questão da pandemia, né? O negócio começou lá e de repente tomou tudo. Proporção enorme. E a gente viu o quanto que parar o empreendedorismo gerou de prejuízo. Nossa, muito demais. Entendeu? Até hoje a questão é quem matou mais, né? Quem matou mais? A fome gerada por depressão, aquela coisa toda, ou o próprio vírus, né, nesse período. Então, tomar cuidado, gerenciar o melhor possível, mas tem que avançar. A vida tem que continuar, a vida vai continuar,
Não estamos aqui para incentivar ninguém a parar, não, gente, porque senão a gente realmente vai decretar o fim, a gente vai aceitar o fim das coisas, assim, o fim trágico, né? Então, é avançar. Vai perder antes de tentar, né? Exato. E até mesmo a solução para a crise, ela surge no meio é em movimento, é a coisa andando que vai surgir a solução. Não, vamos, fecha a porta. Por exemplo, eu chegasse na empresa e falasse assim, vamos ter que organizar. Então, gente, eu vou precisar que vocês fechem a empresa por 1 ano. Mas quando a gente voltar, olha, essa empresa é outra, hein? Essa empresa é outra, hein? Às vezes já até mudou os problemas nesse 1 ano. É esse o ponto. Gente, é o cenário... não dá nem para dizer que o cenário não é favorável, porque eu acho que meio que não existe isso do cenário favorável e desfavorável. O cenário, ele é o que temos. É o que é. O cenário é esse. O que eu posso fazer com ele? É nele. Porque você não tem outro cenário para você trabalhar. E parar, estagnar, se prostrar ali é uma decisão que eu recomendo você não tomar, entendeu? Então, eu estava falando ontem até com o pastor lá da igreja, o Júlio Mendes. Eu falei, cara, tem hora assim que parece muito aquelas marchas de quartel. Saía com mochila, fuzil, não sei o que, aquela coisa, capacete pesado na cabeça, aquela coisa, e vamos fazer marcha de 15, 30 quilômetros, sei lá, quanto que era. Chegava no meio de um determinado ponto que dá vontade de falar assim, cara, por minha livre e espontânea vontade mesmo, eu queria era sentar aqui, caçar uma sombra, deitar e dormir, depois eu continuava. Só que a sua refeição ali está limitada, a água está limitada, você dormindo ou não dormindo, você vai dar fome, vai dar sede, talvez até mais rápido se você dormir. Você fala assim, cara, pensando bem, vou seguir. E no meio do caminho, por exemplo, você acha lá uma água, lá, sei lá, que é saudável, que você possa tomar. Tem... Às vezes a água que você tem, que é potável, que está com você, ela está acabando, mas você encontra um rio que você põe a pílulazinha que purifica ela e você toma, entendeu? Então, é isso, é entender que a solução você vai encontrar ela no caminho. E cada momento vai demandar uma solução específica daquele tempo, entendeu? Incrível, gente. Isso é um pensamento importante. Para todas as áreas da vida. Sim. Importantíssimo. Faz você extrair de lá de dentro a solução. Porque tá lá, ela existe, você só precisa acessar. Sim. Gente, a vacina é isso aí, ó. Uma vacina de um negócio é isso aí. Você vai vacinar todo ano lá para as gripes, né, normais lá. A pessoa, ela injeta em você o vírus numa coisa controlada e é com o vírus é que você fica imune. Entendeu? Toda a nossa imunidade ela funciona muito assim, né? A gente é exposto a um determinado problema e a gente cria soluções a partir dali. Exatamente. Olha o quanto de reuniões que o pessoal parou de fazer reunião besta por causa da pandemia. A gente sabe que a gente teve uma aceleração digital absurda por conta da pandemia. Aí todo mundo fala assim, não, beleza, vamos... Parou tudo, então parou mesmo. Tudo aqui, quem sobreviver depois vai ver o que faz. As pessoas se reinventaram, né? Sim. Delivery. Tem delivery que 1 ano atrás, 2 anos e meio atrás, assim, não existia delivery de muita coisa. Hoje em dia tem delivery de tudo. Né? Gente, faculdade, as aulas, provas. Os trabalhos, né? Home office. E é muito visível no tribunal. Antes era aquele negócio assim, um pouco engessado, né? Aí você tinha que ir na audiência presencial, aí tinha a questão da papelada, mas já estava um pouco mudando, né? Mas era mais essa questão, você precisa ir no tribunal, bater lá no balcão, ficar lá esperando. Agora você marca uma hora, você faz uma videochamada e tá ali, você não tem todo. Tem um balcão virtual agora. Você entra lá e espera 10 minutos. Você tem um juízo digital, assim, pra você escolher se quer presencial ou não. Então, isso. E tem muito tribunal que não vai voltar presencial. Vai continuar aí. É isso, então foi no meio da. No meio da dor, né? No meio da dor, ele tem que resolver essa tempestade aqui. Tem que dar do barco, tá no meio do oceano, furou o casco. Dependendo do tamanho dele, ele vai afundar, muitos vão afundar, mas tem outros que você vai dar um jeito de remendar. Existe isso numa embarcação de verdade. O pessoal que remenda o buraco lá enquanto tá navegando, entendeu? E o barco segura. E ele só sabe qual buraco ele é remendado na hora que fura. Quando começa a entrar, né, a água. Que foi? Piada. Esquece, vamos para a próxima.
Essa eu vou deixar com você, essa próxima pergunta, porque você é amante de livros, vai lá. E é uma pergunta que ela queria você é um muito. grande leitor, você tem compartilhado nas suas redes sociais dicas, técnicas. Grande leitor, porque eu tenho 1,83, já dá pra falar que é grande. Por aí, popular, nego. Eu só tenho